Ela se separou depois de um mês de casada. Escuta comigo. E eu, que fiz um casamento super top, gastei 170 mil no casamento e me separei depois de um mês. Bora lá que eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês, garotas meninas. E o primeiro de tudo, eu queria começar falando, gente, não se baseiem nos relacionamentos que vocês vê na internet. Porque eu sou uma pessoa que a minha vida é uma vida pública pelo fato do meu trabalho, de ser o digital, trabalhar com a internet e tudo. Só que todo mundo achava que meu relacionamento era perfeito, mas não era. E aí eu me casei em janeiro e me separei em fevereiro. Exatamente com um mês. Eu casei dia 16 de janeiro e me separei dia 16 de fevereiro. Mas aconteceu, né, gente? Era porque era pra ser. Mas bora lá. Vou começar a contar um pouquinho da história pra vocês entenderem um pouquinho. Lembrando que toda história tem dois lados. Mas lembrando que eu estou aqui só pra ajudar algumas meninas a perceber algumas coisas e até mesmo conseguir sair de um relacionamento tóxico, um relacionamento onde você está às vezes com um narcisista e você não sabe. Então, eu conheci essa pessoa quando eu tinha 16 anos de idade. Na verdade, eu tinha 17, ela tinha 16. E aí foi amor à primeira vista. Eu jamais imaginei que eu e essa pessoa teria um relacionamento. A gente teve um relacionamento. A gente se conheceu bem novos, a gente foi morar junto bem novos. Eu perdi minha virgindade com essa pessoa e eu me apaixonei, criei uma dependência emocional muito grande pela essa pessoa, ao ponto de tentar várias vezes tirar minha vida por conta dessa pessoa, por conta de brigas bobas e achar que eu não conseguia viver sem essa pessoa. Já tentei várias vezes suicídio por conta disso. Me orgulho disso? Não, tenho vergonha disso. Mas aconteceu. Eu era uma pessoa que não tinha sanidade mental nenhuma. E a gente ficou junto 7 anos. A gente não foi casado 7 anos, mas a gente ficou junto 7 anos namorando. E aí a gente veio casar só nesse ano de 2025 pra oficializar e ficar nos caminhos de Deus. Porque todo mundo falava que quando a gente não é casado na igreja e tudo, abre portas pro inimigo. E aí eu fiquei pondo muito isso na minha cabeça e eu dei a louca de casar. E a gente tomou essa decisão dentro de um mês, a gente casou. Foi tudo muito rápido. Eu achei que a pessoa ia mudar pelo fato de eu pegar a inspiração como relacionamento dos meus pais. Porque o que acontece? O relacionamento dos meus pais era um relacionamento muito tóxico, muito complicado. Então, eu falava, cara, se meu pai mudou, meu pai é outro homem, a pessoa também que eu tô pode mudar e pode ser um homem maravilhoso pra mim. Então eu lutei muito, principalmente pela família, porque eu tenho 2 filhos com essa pessoa. E aí eu lutei muito pela família, muito mesmo. A pessoa sabe que eu lutei muito. Claro que eu não sou perfeita, todo relacionamento tem suas brigas, mas são brigas normais. E aonde eu vivia no meu relacionamento, eram brigas do tipo muito feias, de ter às vezes de ter empurrões, da pessoa me diminuir acima de tudo, a pessoa me xingar de tudo quanto é nome, gritar comigo. E era tipo assim, gente, literalmente eu não tinha paz nesse relacionamento e também a outra pessoa não tinha. Pelo fato, eu acho assim que um dia ela vai enxergar qual é o problema dela, espero que ela mude pra não acontecer e ela fazer o mesmo que ela fez comigo e fazer com outra pessoa, porque ninguém merece passar por isso. Tenho raiva da pessoa? Senti muita raiva, senti muito ódio e fiquei com muito ódio dessa pessoa. Mas hoje em dia eu só desejo que, ela tenha paz, que ela, sabe, mude, que ela seja uma pessoa melhor. Até porque, poxa, é pai dos meus filhos, né? Eu quero que o pai dos meus filhos evolua, assim como eu vou evoluir. Que seja um pai presente, que seja um pai bom para os meus filhos. Só que tem a questão que todo mundo se baseia em relacionamentos da internet. Mas nem tudo aquilo que é postado é verdade. Às vezes a gente só posta aquilo que vocês querem ver. Porque, igual, eu tava com a pessoa, poxa, eu tava pensando que a pessoa ia mudar. Lutei muitos anos por uma família perfeita, que não existe família perfeita. Mas pelo menos tivesse tido respeito da parte do meu parceiro. Tipo, cara, o mínimo que tem que ter no relacionamento é respeito. E eu nunca tive. E sabe por que eu nunca tive? Porque ele falava que eu não era mulher.
E entre outros números de coisas. Mas aí eu não tô aqui pra falar mal dele, eu tô pra falar, tipo, sobre o relacionamento, enxergando hoje de fora o que eu vivia no meu relacionamento. Então, não dá pra se basear no que você vive na internet, do que você vê na internet dos relacionamentos, porque isso não existe. Bora lá, continuando a parte 2 da história, eu vivi um relacionamento onde não tinha respeito, onde a pessoa gritava comigo, falava muitas coisas pesadas pra mim, na frente de qualquer pessoa, e não enxergava mais o meu valor. E eu sempre tava procurando a aprovação do meu parceiro. Nesse relacionamento, eu era a pessoa assim que ficava implorando por respeito, eu ficava implorando por afeto, eu ficava implorando pra pessoa ser um marido bom pra mim. E aonde, cara, não tem que existir isso no relacionamento. Vendo de fora hoje, depois de terapias com psicólogo, eu vejo que isso é o mínimo que um parceiro e uma parceira pode fazer pelo outro. E aí eu sempre fui a pessoa de dar presentes. Eu não sei se a pessoa tinha um ego ferido, não sei o que era, pelo fato de eu ganhar mais que ela, mas eu nunca joguei isso na cara. Só nas últimas brigas que a gente teve que eu joguei na cara, pelo fato da pessoa não reconhecer o que eu fiz e quem eu era pra ela, entendeu? Porque eu não... Poxa, eu sou uma mulher que, mano, é pau pra toda hora. A pessoa fala assim, não tem dinheiro pra pagar aluguel. Eu falo, tá bom, eu pago. Não tem dinheiro pra isso, eu pago. Não tem dinheiro pros gastos das crianças, eu pago. E pra mim, isso não era o problema. O único problema era só mesmo a pessoa não me respeitar. Se a pessoa me respeitasse e tudo, gente, a gente estaria, acho que, junto há muito tempo. Só que aí é paia, né, gente? Tipo, aí bate aquele sentimento de... Nossa, cara, eu me dediquei tantos anos, joguei anos da minha vida fora por uma pessoa que não merecia. Mas aquele ditado, Deus não permite que uma folha caia de uma árvore sem a permissão dele. Eu sei que tudo que aconteceu, tudo que eu tô passando é pela permissão de Deus. E assim, a gente ainda tá em processo de separação. Eu tentei, né, ser amiga da pessoa e ela não quis e tudo. Mas enfim, né, ela com ela pra lá e eu comigo. Mas eu sei que um dia, se essa pessoa mudar, espero que Deus abençoe, que mude, principalmente pelos filhos, né? Eu acho que vai ser uma pessoa incrível, mas não é uma pessoa pra estar ao meu lado, porque eu não mereço o mínimo, eu mereço, gente, o melhor. O mínimo deixa pra outras pessoas, né? Pessoas que aceitam. Eu já, graças a Deus, eu acordei depois de 7 anos de relacionamento. Espero que muitas meninas que estejam me assistindo também acorde pra vida, não permita viver ao lado de pessoas que não te valorizam, ao lado de pessoas que, cara, vira pra sua cara e fala assim, você não é mulher, você não é mãe, você é um lixo de pessoa, entre outras coisas mais pesadas que eu já escutei. Eu também não tô aqui pra me vitimizar, não estou aqui pra falar que eu também não sou errada em algumas coisas, mas eu sempre funcionei à base de... às vezes a pessoa me xingava e tudo, chegava ao ponto de me surtar, que aí eu saía de si, às vezes eu postava alguma coisa na internet, às vezes eu xingava a pessoa, jogava as coisas na cara, porque ninguém é de ferro, cara, ninguém é de ferro. E você conviver ao lado de uma pessoa narcisista é complicado, porque, tipo, ela nunca quer estar certa. E às vezes ela pode estar até errada, mas ela faz uma manipulação todinha pra você se sentir culpada e você ficar procurando os erros em você, sendo que o erro não é você. O erro é a pessoa que não enxerga. Mas é isso. Fecha. E aí, eu tô nesse processo de separação ainda. Espero que dê certo o nosso divórcio e tudo. Eu acho que muita gente aqui que me acompanhou no Instagram. Teve um dia que eu me estressei muito, postei todas as agressões verbais, essas coisas que essa pessoa fez comigo. Aí a pessoa falou que ia me processar e tudo. E aí eu parei, né? E a gente tá nesse processo de divórcio, tentando um acordo. Eu fiquei indignada porque eu trabalhei muito, a pessoa não me ajudou em quase nada. Ela sabe, lá no fundo ela sabe que ela não me ajudou em muitas coisas, que ela pegou o dinheiro dela, torrou tudo. E acabar que quem construiu algumas coisas foi eu. E a pessoa simplesmente quer direito às coisas que eu conquistei.
Mas antes eu tava deixando muito isso tirar a minha paz. Mas hoje em dia eu não tô deixando mais não, porque eu não tô importando mais com isso. Se for pra dividir alguma coisa, que seja dividido. Porque, assim, às vezes a justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus e o karma nunca falha. Então às vezes a pessoa pode tomar uma coisa minha aqui, que ela não teve mérito de conquistar aquilo, ela sabe muito bem. Mas lá na frente é cobrado, entendeu? Então tô em paz com isso. Mas é isso, meninas. Passando aqui pra falar pra vocês, se valorizem. Não aceitem viver o mínimo. Não aceitem menos do que vocês merecem. Porque vocês... Acho que, assim, hoje em dia as mulheres estão incríveis. As mulheres são foda, cara. E as mulheres vão dominar o mundo. Eu sei disso. Mas é isso. Beijão. Se vocês quiserem que eu conto mais um pouco sobre o relacionamento e tudo, eu conto pra vocês. Beijão. Gente, bem difícil essa situação dela de separação e tudo que ela viveu com um marido narcisista, né? E o pior de tudo é ter gastado esse dinheiro todo e separado em pouco tempo, né? Mas essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Eu vou deixar a arroba dela pra você seguir lá no vizinho. Curte, comenta e compartilha. É sempre um grande prazer ter você aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!